E aí pessoal, tudo bem? Vamos analisar um pouco as escrituras? Vamos nessa? Então nós vamos analisar algumas palavras do mestre escrita lá no livro de João, né? Cristo tem uma série de conversas com os fariseus que eram judeus e seguiam o Deus de Israel. Vamos ver o que Cristo dizia para esses aí? Em João 8,19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheces a mim nem a meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Olha aí, nesse texto, Cristo está dizendo que eles, os fariseus, os judeus, não conheciam o Pai Celestial. Não é uma coisa, né? Como é que pode ser isso se lá nos templos, nas igrejas que geralmente nós frequentamos, o Deus, Pai de Cristo, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Como é que Cristo está dizendo agora que vocês não conhecem o meu Pai? Porque quem conhece ele sou eu. E vocês não me conhecem e não conhecem o meu Pai. Vamos ver, no livro de João, ainda tem algumas coisas que nós podemos analisar aí para chegar a alguma conclusão, né? Tem alguma coisa errada com o que foi dito, ou pelo mestre, ou com o que é ensinado pelas igrejas, né? O que está certo? João 8,41 diz assim, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Então, olha aqui, os fariseus dizendo que o pai deles é Deus. Mas aí, Cristo, ele diz o seguinte, no versículo 42, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí dele e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem a minha linguagem? No versículo 43, João 8,43. Porque não podes ouvir a minha palavra. Agora, vós, essa parte aqui que é terrível, né? Os judeus estão falando, nosso pai é Deus. Cristo está dizendo, não, o pai de vocês não é Deus. Eu saí dele, como é que o pai de vocês é Deus? Eu estou falando que não é Deus. E vocês não conseguem entender a minha linguagem? E aí no versículo 44 ele diz assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Observem que eles dizem que Deus é pai deles, mas é rebatido pelo mestre. O mestre diz assim, o vosso pai é o diabo. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio. O mestre está dizendo que o Deus de Israel, ele é um mentiroso e ele não é o Deus de verdade. Ele se passa por Deus. E é possível ver isso pelos frutos, né? Pelos frutos é que nós conhecemos quem é quem. Então, o Deus de Israel, ele deu essa terra lá para os israelitas como? Roubando a terra de outras pessoas, matando as pessoas que estavam nela e destruindo tudo que não servia para eles. Mas olha o que Cristo diz no livro de João 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vidas e vida em abundância. Então pense bem, o nosso Pai eterno, ele é amor, ele é luz e nele não há treva alguma. Por isso que nós devemos pensar, se o Deus de Israel, que é Senhor dos exércitos, que é varão de guerra, ele é o seu Deus. Ou existe um Pai Celestial que é diferente. Tanto é que uns versículos antes, lá em João 5,16, diz assim, e por essa causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, na verdade, os judeus que achavam que o pai do mestre era o Deus deles, mas não era, porque o Deus dele trabalha até no sábado, entendeu? Mas o Deus de Israel descansa no sábado, porque ele se cansa, né?
Inclusive ele usa os profetas dele para dizer assim: eu estou cansado já das suas festas, estou farto já desses negócios. Então ele se cansa, mas o Pai de Cristo, ele não se cansa, coisa que nós devemos meditar. Inclusive, veja, em João 8,54, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Entendam, Cristo tem o Pai dele e ele veio fazer as obras do Pai, por isso ele curava, né? Muitas pessoas eram curadas. Quantas pessoas o Deus de Israel curava? Inclusive em Hebreus, Cristo próprio fala isso, né? Caramba, havia tantas viúvas, mas o profeta lá ajudou uma. Haviam tantos leprosos, mas apenas um foi curado. Agora, todos aqueles que vieram a Cristo foram curados. É só você ler as Escrituras. Chegavas a Cristo e eles eram curados. Isso aí mostra a diferença entre o nosso Pai Celestial, que é amor, que é luz, e o Pai dos judeus, que é varão de guerra, né? Inclusive até hoje vive em guerra, né? Ele que colocou a inimizade entre os que estão lá brigando, os judeus e os palestinos lá, não lembra não? Os descendentes de um com os descendentes, sempre tem uma questão de guerra que é causado por ele. Ó, veja, quando nasceu Esaú e Jacó, ele colocou assim, ó, um vai servir o outro. Não teve isso? Claro que teve. E aí sempre um vai entrar em guerra com o outro. Tudo é profecia, e ele faz com que se cumpra, porque ele causa guerra, ele causa divisão, inimizade entre as nações, e o nosso mestre veio para desfazer essas inimizades, na verdade desfazer todas as obras do diabo. E aí nós vamos continuar em outro vídeo os nossos estudos, as nossas meditações, beleza? Um abraço.